Vamos lá, pessoal, para o nosso passeio no Porto de Corumbá matinal. Eu gosto de andar de manhã, principalmente num dia bonito como esse. Hoje está uma benção o dia aqui, ó. Tá friozinho, não tá aquele calor maluco daqui de Corumbá. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante interessante, que é volta e meia alguém está dizendo que nós, né, o trabalho que eu faço, eu e mais os irmãos com quem eu trabalho, nós somos uns desengrejados. Mas ó, antes da gente falar sobre o desengrejado, nós somos desengrejados. Vou mostrar aqui a vista que eu tenho aqui. Hoje o dia tá muito bonito, viu? Parece que vai esquentar hoje, mas amanheceu frio. Deixa eu mostrar a vista aqui pra vocês, só pra vocês verem a vista aqui de Corumbá. Olha só isso aqui, ó. Olha isso, que coisa. Ali é uma captação de água da cidade, tá? Ali, ó, os barquinhos aqui. Esse lugar que você tá vendo aí, ó, que tem essa barranca, né? Onde tem uns barquinhos. Aqui dali o rio vai encher. Eu vou andar ali pelo porto. Provavelmente, se der tempo, eu vou chegar até aqui assim, ó. Tá? Só que eu vou pela parte de baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui o porto. Tá muito bonito aqui o porto de Corumbá. Vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui na escada, a gente dá uma volta. A gente vai aqui por baixo e vai sair lá do outro lado lá. Vamos lá. Muita gente chega pra mim e fala assim, pastor, vou contar aqui primeiro o que aconteceu com a gente. Quando eu cheguei em Santa Cruz, nós fomos a Santa Cruz, isso em 2007, tá? 2007. Então eu cheguei em Santa Cruz com o objetivo de abrir uma igreja. Nós começamos a fazer culto. Em pouco tempo nós tínhamos ali um grupo congregando com a gente, uns irmãos que, né, começamos a evangelizar e o povo começou a vir. Isso aí é normal, né? Você evangeliza, começa a trabalhar, chamar as pessoas para o culto, o povo começa a vir. E qual que era o meu objetivo? Meu objetivo era juntar um grupo de pessoas, ter condições, alugar um salão, como todo mundo, normal. Nós formamos um grupo na nossa casa, tinha umas 20 pessoas. Depois, com o evangelismo, como a cidade era muito grande, a gente evangelizava nas feiras, as pessoas começaram a nos ligar de bairros. Então nós tínhamos num bairro um ponto, ali formou um ponto e começou a desenvolver. Em menos de um ano nós tínhamos mais de 30 pessoas. O outro ponto um ponto de congregação que a gente fala, ou um ponto de pregação, já tinha 15, o outro tinha 20, assim, o negócio estava crescendo, estava indo. E a minha preocupação é que eu não estava dando conta porque era tudo eu sozinho. Eu não estava dando conta de atender todo mundo. Comecei a orar ao Senhor. E naquele período de oração, o Senhor falou comigo de várias formas. Deus nos deu revelações. Deus falou comigo de muitas outras formas, não vou entrar aqui no assunto. Mas o Senhor deixou bem claro que Ele não queria que eu abrisse uma igreja. E abrir a igreja, que eu estou falando para você, isso que eu queria, um salão, correr atrás de documento, tá, normal, todo mundo, você sabe como é que eu estou falando, né? A gente ter uma instituição ali, um lugar com a porta aberta, colocar nome, o Senhor falou. Sinceramente falando, eu não entendi porque na época Deus me falou isso, mas eu fiz, tá? Então, e o Senhor falou o seguinte, tá vendo esse grupo que tá com você aí, esse pessoal todo? Eles vão todos sair. Irmão, isso foi um bom tempo antes. Eram 20 pessoas com a gente, 30 numa casa, 15 em outra, 20 em outra. Não vou entrar aqui no assunto, como é que aconteceu. Certo é que o pessoal que estava comigo, aquele pessoal que estava congregando ali, teve uma família que foi embora não sei para onde, outra família foi embora para La Paz, a irmãzinha que congregava da esquina faleceu. E uma família foi para um lado, outra família foi para o outro. Uma família viajou, voltou para La Paz e na verdade não era uma família, era uma família, tinha vários outros jovens. Eu sei que foi uma penca de gente, foi embora. E o outro foi, sabe, o outro foi para o Brasil, né? Veio para o Brasil, foi para São Paulo, trabalhar para São Paulo. E a esposa dele também voltou para casa dela, para a cidade dela. Irmão, com pouco tempo, tava eu e Mina novamente fazendo culto em casa. Certo é que eu comecei a ver tudo aquilo e eu lembrava da revelação que o Senhor tinha me dado. O Senhor falou o seguinte, ó,
Eu não quero que você trabalhe dessa forma. Eu sei que é difícil para alguns, né, entender isso aí, né? Ah, Deus falou para você não abrir igreja. Uau, se todo mundo abre igreja, por que você... Deus falou para eu não abrir igreja. Hoje eu entendo por quê. Pelo trabalho que eu faço. Eu comecei, posteriormente, Deus começou a falar comigo sobre o trabalho de literatura, o trabalho de apoio, o trabalho de apoiar os evangelistas. E, meu irmão, quem é pastor? Se tem algum pastor aqui me vendo aqui, escutando esse vídeo, sabe disso aí. Imagina um missionário que supostamente, na mente de todo mundo, está abrindo uma igreja, começando uma igreja. E aí esse missionário tem contato com os evangelistas da sua igreja, pastor. O que você me diz disso aí? Aí esse missionário começa a dar literatura, esse missionário começa a entrar em contato com esses evangelistas. É muito comum que o pastor vai dizer, esse missionário está querendo arrastar os membros da minha igreja para a igreja dele. Ele está querendo montar uma igreja, abrir, né? E foi isso que aconteceu com a gente. Só que eu deixava muito claro para os pastores que eu não estava abrindo a igreja, tá? Deixar muito claro. Só que eu tinha um problema. O problema era o seguinte, que eu tinha que congregar, tá? Eu tinha que congregar. Tinha minha família e com o tempo também ficou até alguns irmãos que aceitaram Jesus. E nós começamos a congregar na nossa casa. Então, o problema que eu tinha é o seguinte, se eu começasse a apresentar aquele culto que eu fazia na minha casa, com a minha família e aquele grupo, os irmãos iam falar, ele está abrindo a igreja, ele vai... E aí começava... E aconteceu isso, viu? Eu tive muito problema com liderança em Santa Cruz por causa disso aí. Então eu não falava para ninguém, eu não postava nada, eu não mostrava nada, eu não falava nunca nada, não chamava ninguém jamais para minha reunião. Um convertido sim, um novo convertido sim, a gente até convidava para nossa região, mas um crente a gente não chamava, tá? Então, esse foi o processo que nós temos vivido em Santa Cruz, tá? Passou o tempo, a gente começou a priorizar muito mais o trabalho que a gente faz de evangelismo, né? Eu comecei a priorizar o evangelismo para a rua, etc. E as pessoas começaram a se converter. Eu tentei conciliar o trabalho nosso de apoio, de evangelismo, viajando para o lado, eu direto viajando, e não dava. Então, eu orei ao Senhor, eu falei, minha esposa falou, olha, você vai dar conta dessas pessoas que estão se perdendo. Elas vêm pelo trabalho de evangelismo e elas estão indo embora, você tem que ver o que nós vamos fazer. E um dia, orando ao Senhor, eu falei, sabe uma coisa, vou começar a direcionar as igrejas. Então eu comecei a direcionar, a gente trabalhando direto, as pessoas vinham, se convertiam, aceitavam Jesus. Ah, onde é que é a igreja? E eu, onde é que você mora? Ah, bairro tal. Eu procurava uma igreja no bairro dela e direcionava ela para a igreja local ali. Isso, sabe, anos a gente fazendo isso. Alguns irmãos que a gente via que tinha condições de superar essa nossa rotina, começaram a congregar com a gente, tá? E desses irmãos, hoje eles estão congregando em algumas igrejas, mudaram de cidade, e eu aconselhei ele, falei, irmão, você não pode estar com a gente no nosso ritmo, que eles já até acostumaram, então procura uma igreja aí onde você está, eles estão congregando lá, tá? Eu nunca tive esse tipo de problema, não, se não tiver comigo, tá no inferno, não é isso, tá? Direcionava a pessoa na igreja. Mas aí, irmão, sempre tem aqueles que ficam com a gente, né? E eu continuei fazendo culto nas casas, Santa Ceia, estudo bíblico, oração, culto na casa, normal, tá? Trabalho normal, sem nenhum problema. E aí passou o tempo, aí entrou já uma outra crítica. Era a crítica de, você é o desigrejado. Como você não tem uma igreja, Peniel, você não tem um templo, você não tem uma igreja, você não tem um lugar onde a gente possa chegar lá e olhar e ver uma placazinha, então você é um desigrejado. Então a gente aprende uma coisa, sabe? Que o povo, para chegar e te meter a pedrada, é de qualquer lado. Mas é interessante, até hoje nós fazemos isso, tá? Chegou o tempo da pandemia e o que aconteceu? Com o tempo da pandemia, irmão, as igrejas começaram a fechar, isso foi ano passado, não permitia os cultos nas reuniões, igreja, templo e etc. E aí nós começamos com trabalho online, tá? Pela internet e etc. O pessoal que já estava com a gente anos, olha, eu tô com quase 15 anos, eles se adaptaram muito bem, que não tem problema, são pessoas que aceitaram Jesus aí. São pessoas que nunca frequentaram um templo, tá? E eles começaram, eu falei, irmão, vamos para sua casa, vamos fazer online, etc. E a moral da história, um casal que congregava comigo,
Ele começou a fazer culto na casa dele, a gente começou a fazer culto online. Teve um culto que deu 20 e tantas pessoas, teve outro que chegou a 40 pessoas. E aí, sabe, tinha uns vizinhos dele. Tem uma irmã dele que a igreja dela fechou a igreja. Fechou, não tem. Até hoje, até agora, até exato momento a igreja está fechada. Fechou. E a irmã dele vai para onde? Frequenta a reunião lá. Tudo bem, eu sei que é difícil para ela. Ela acostumada àquela reunião, né, de ir para um templo, domingo, vai lá, todo mundo, aquele monte de gente, aquele louvorzão legal. É difícil para ela, eu entendo isso aí. E eu até falo para ele, eu falo, olha, na hora que a tua irmã encontrar um local para ela congregar, se ela quiser ir, aconselha ela a ir, tá? Mas, assim, a pessoa, eu vou entrar aqui num assunto bastante interessante, eu espero que você fique até o final, do conceito real do que eu tenho sobre igreja e congregar, tá? Não basta você ir para o templo, não basta você domingo pegar uma Bíblia, ir para o templo, uma ofertinha na mão, sentar lá e dar glória a Deus, aleluia, e dar sua oferta, não basta, isso não é congregar, biblicamente não, tá? E, ó, essa é até um problema aqui interessante que a gente observou, desses irmãos que começaram a congregar com a gente, eles começaram a congregar conosco, que eles eram acostumados pertencer a uma congregação, a estar numa congregação, mas sem envolvimento nenhum. Por outro lado, isso tem sido até algo novo para eles, porque hoje o número de pessoas desigrejadas que estão dentro de uma igreja, aí entra aqui a minha parte, o meu pensamento, o que eu acho sobre isso aí, a pessoa ela é desigrejada, mas ela está dentro de uma igreja. O número é muito alto, meu amado. As pessoas estão dentro de uma igreja, mas não conhecem ninguém. As pessoas estão dentro de uma igreja, todo domingo numa igreja, mas não se relacionam ali com aquela congregação. Não sabe qual que é o conceito realmente de congregar. Hebreus 10, se não me engano, 25 diz o seguinte: não deixar de congregar como é costume de alguns, principalmente quando aquele dia se aproxima. Quer dizer, a vinda do Senhor se aproxima. E seria um tempo assim que impacta a vida de muita gente, né? Agora, o que significa o termo congregar lá em Hebreus capítulo 10? Deixar de congregar, amado. Eu gosto de vir aqui porque vocês têm esse fundo aí, né? Olha só aí. Tá vendo? Esse fundo aqui do rio aqui. Meu rosto fica meio escuro, né? Parece aqui. Aí, pronto, ficou mais claro aí. Ó, deixar de congregar congregar quer dizer reunir. Congregar quer dizer você estar junto de outras pessoas que são diferentes de você. E a palavra de Deus não está falando de uma reunião igual como nós fazemos lá no colégio. Não é aquela reunião de você ir lá para a universidade, aí você senta lá na universidade e tá vendo um pastor, um professor ali falar alguma coisa, depois você se levanta e muitas vezes você participa de classes, né? Até na universidade, até no colégio, existe uma certa comunhão ali, um se conhece, etc., mas é muito superficial. A palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus fala dessa comunhão da congregação, da igreja, é uma íntima comunhão. A Bíblia fala de fraternidade. Tem que haver um sentimento fraternal, tem que haver o desejo fraternal de estar junto, ao ponto de compartilhar objetivos, ao ponto de compartilhar necessidades, ao ponto de você conhecer o seu irmão, saber da necessidade, as dificuldades que ele tem, e haver uma aproximação, um compartilhamento de situações diferentes para que um possa ajudar o outro e seguir adiante, tá? Isso é o termo que fala em Hebreus. Caso contrário, meu irmão, você é um desigrejado e você nem sabe, você está indo na igreja, você está aí domingo, frequentando todo domingo, você nem sabe que você é um desigrejado. Ó, eu abri na internet tem umas bíblias, né, umas bíblias online. Eu abri uma que é no grego antigo. Aí eu peguei o grego ali, tá, grego antigo, tá? Aí eu peguei aqui dali e aí eu colei e traduzi. E a tradução ali falava o seguinte, desse texto lá de Hebreus 10, tá? Fala o seguinte: não abandonar o apego que você tem uns para com os outros, o apego que existe, o apego mútuo um para com os outros, tá? Eu achei muito interessante essa expressão,
apegados. O que Paulo quis dizer, o apóstolo Paulo, né? Ou supostamente era Paulo, né? Tem gente que diz que não é Paulo, mas tem outros que dizem que é Paulo, que escreveu Hebreus. Mas tudo bem, vamos lá, vamos entrar nessa discussão aqui. Mas o que o escritor de Hebreus ele quis dizer é o seguinte, que você deve estar num ambiente onde existe um apego mútuo, onde existe uma comunhão, um desejo de estar junto, sabe? Você está com outras pessoas que você compartilha o amor para com aquelas pessoas. Existe a comunhão de você estar ali, tá? Eu acredito, tá aqui, se hoje, quem sabe você está vendo esse vídeo aqui, pastor, mas eu não tenho isso na minha congregação, mas quando você aceitou Jesus, você teve isso aí, tá? Com certeza. Ninguém. É por isso que eu vi uma entrevista esses dias aí, um irmão falando sobre pessoas que têm um encontro com Deus, pessoas que nascem num ambiente cristão e pessoas que vêm do mundo para dentro de uma igreja. Então esses irmãos eles estavam comentando o seguinte, que normalmente uma pessoa que ela quando nasce dentro da igreja, normalmente, isso é a observação dele, tá? A gente pode até pensar um pouco nisso aí, mas é interessante isso aqui. Elas demoram muito mais para ter um encontro com Cristo, porque aquele ambiente religioso, de ir para a igreja, de ir para uma reunião, de não sei o que, aquilo ali é muito comum para ela, tá? E não há nenhum impacto. De certo modo eu dou até razão, viu? Porque o tanto de filhos de missionário, tanto de filhos de pastores, que simplesmente se desviam e vão para um mundo assim de cara, irmão, é brincadeira, é muito grande, tá? Então, o que acontece? É difícil falar isso, mas é verdade, é uma verdade. Ou às vezes as pessoas ficam dentro até mesmo da congregação, do ambiente, estão ali participando dos cultos, mas não tem nada de crente, tá? E aí, segundo a observação dele, ele falou o seguinte, uma pessoa quando ela vem do mundo, ela tá lá nas drogas, tá bebendo, meu irmão, para ela sair daí e ela vir para um ambiente cristão, a probabilidade é muito maior dela ter um encontro com Deus para poder mudar desse ambiente, tá? E tem até lógica isso aí, né? Tem até lógica isso aí. Mas certo é que a pessoa, quando a pessoa vem para Cristo, ela vem e ela cria aquele ambiente cristão fraternal. Ela ama cada irmãozinho. Ela chega na igreja, ela olha ali no templo, né? Vamos fazer essa distinção do templo aqui com igreja, porque é muito complicado, né? A gente fala de igreja, e aí o povo já pensa igreja, templo, mas igreja, é interessante que a gente tem que entender que igreja somos nós de uma forma geral. E o templo é o lugar onde a igreja se reúne. Vamos colocar os pingos nos is aqui, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amado, se você for ver ali o contexto de todo o capítulo, Paulo ele está falando aí em 1 Coríntios capítulo 3, né? Todo o capítulo, Paulo ele está falando de uma construção. A construção do templo de Deus, aqueles que constroem com madeira, palha e fêmur, aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas. E aí ele fala sobre isso, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que Deus habita em vós? É muito interessante o termo, porque o termo ali está falando do coletivo. Já está esquentando, hein? Hoje está prometendo esquentar, hoje já está esquentando, mas está friozinho ainda. Mas o termo ali fala do coletivo. Não está falando assim de uma pessoa. Primeiro, pelo menos em 1 Coríntios 13, 3, está falando do coletivo. Vocês são templos de Deus. Ali fala do conjunto. Ali fala dos irmãos que estão juntos, aqueles irmãos que estão no mesmo propósito, aquele grupo que se reúne ali. Ali habita o Espírito de Cristo. É o corpo, ali fala do corpo de Cristo. E, amado, quando Paulo escreveu Coríntios, a igreja não tinha uma ideia de uma instituição. A igreja não tinha uma ideia de uma denominação. A igreja era um grupo apenas. Pastor, você está querendo dizer que não é para ter instituição, está errado? Não, isso aí é a organização nossa, o humano tem que ter, o ser humano é um ser
que um ser social, é um ser que se organiza, tem que ter organização. Você tem que entender que a organização humana, ela serve a igreja. Não é a igreja a organização humana, não troca não, porque senão vira uma bagunça, tá? Eu acho que o maior problema nesse conceito de igreja, instituição, denominação... Eita, agora tá uma fábrica de barco aí. Antigamente dava para chegar aqui perto, eles colocaram essa malha aqui, ó. Agora você só tem que ficar de longe olhando. Mas ó, o grande problema desse conceito é porque as pessoas trocam a posição. Elas acreditam que o reino de Deus é a denominação. A denominação é o reino de Deus, né? A igreja é a denominação, ou a igreja é o templo e perde o foco das pessoas. As pessoas, o conjunto é a igreja. Gálatas capítulo 1, Paulo fala o seguinte: as igrejas que estão na Galácia, quer dizer, eram vários grupos. Então ele dá um tema ali que eram vários grupos de pessoas que se reuniam, e ele fala as igrejas, porque aquele grupo ali era uma igreja, um grupo, um congregado, pessoas congregadas, que tinha comunhão umas com as outras e etc, tudo aquilo que eu já comentei, né? Bem, amado, então, olha só, eu não gravei aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Vamos voltar lá para... Vamos voltar para não deixar de congregar, como é costume de alguns, principalmente exortando uns aos outros. Qual que é o objetivo da congregação, de você congregar? Você ter a comunhão fraternal um com os outros. Mas, ó, eu já tenho conversado com pessoas sobre isso, e as pessoas dizem: ah, não, meu irmão, sinceramente falando, esse negócio de estar indo para a igreja, já troca tudo, né? Está indo para a igreja, mas tudo bem, vamos lá. Está indo para a igreja e ter essa aproximação com o povo. Ó, o camarada me fala assim, ó: eu vou lá pro templo, eu nem conheço direito meu pastor, quero nem saber, entendeu? Eu vou lá, sento, assisto o meu culto e vou embora para casa. Ninguém é chamado para assistir culto. Você é chamado para cultuar juntamente com os outros que você tem comunhão. Isso é igreja. Aí que entra a Santa Ceia. É você sentar à mesa de pessoas que são diferentes de você, socialmente falando, economicamente, culturalmente. Você ter essa capacidade de sentar à mesa da comunhão e ter comunhão com aquelas pessoas, compartilhando necessidades, ajudando mutuamente, tá? Tendo objetivos, né? A igreja tem objetivos mútuos de viver isso aí. E aí, você está nesse ambiente e você adora Cristo. Isso é igreja. Se você não vive isso, você é um desigrejado, nem sabe. Olha aqui o rapaz com a Bíblia aqui, ó. Olha a Bíblia aí. Lá da mochila, o rapaz tá cuidando dos carros, tá com a Bíblia. Tá? Não sei se ele frequenta, né? Ontem eu estava num centro de recuperação. São pessoas que trabalham assim no meio da rua, eles juntam lá para poder congregar. São pessoas que estão buscando sair das drogas e eles reúnem ali, porque vivem todo o mesmo contexto. Tá bom? Fechou? Deu para entender? Um abração, até mais.